Oi, gente, tudo bem? Hoje eu vou começar com uma citação da Bíblia, tá bom? Vamos ver aqui o que está escrito nas Escrituras Sagradas. Não darás nenhum dos teus filhos para ser sacrificado a Moloque, e não profanarás o nome de teu Deus Jeová. Não te deitarás com um homem como se mulher fosse, pois isto é uma abominação. Levítico capítulo 18, versículos de 21 a 24. Peguei hoje aqui a Bíblia Sagrada para a gente pensar um pouco sobre qual é a relação, como eu vejo a relação, na verdade, de sexualidade das pessoas LGBT com religião. Então, pensando um pouco sobre essa passagem que é bastante comum, né, bastante conhecida, o que eu quero pensar com a gente aqui? Pensar sobre essa relação que muitas vezes se constrói no que eu chamo de uma leitura de marca-texto da Bíblia Sagrada, que é pegar uma passagem, uma frase, ou, enfim, um trecho, descontextualizá-lo, ou, enfim, pegá-lo e não conhecer o contexto em que ele foi produzido, para dizer determinadas coisas. Então, por exemplo, o livro do Levítico, né, ele é um livro que foi construído como uma série de orientações, né? Moloque, que é citado nessa passagem, ele é um deus dos cananeus. Então, os hebreus estavam ali no meio de vários outros povos, outras etnias, os cananeus, os filisteus, os fenícios, que cultuavam a diversos outros deuses. Então, o Levítico ele é um livro que orienta uma série de comportamentos, né? Uma série de ações, para que os hebreus criem uma identidade entre eles, né? Para que eles se diferenciem daqueles outros povos. E isso é uma coisa que muita gente não sabe. Então, quando ele diz que, por exemplo, como é que é? Não ofertarás, não darás nenhum dos teus filhos para ser sacrificado a Moloque, ele está dizendo desse Deus, que é um Deus de outros povos, e esse sacrificado significa tornar-se sacerdote desse outro Deus. Então, o sacrifício é no sentido de morre uma pessoa para o Deus Jeová e ele ressurge, renasce como um sacerdote de Moloque. Não profanarás o nome do teu Deus Jeová, porque o que você deve observar é Deus Jeová e não Deus Moloque ou qualquer outro Deus. E não te deitarás com um homem como se mulher fosse, pois isto é uma abominação. Aqui é uma referência à prostituição. No culto a Moloque haviam alguns, na verdade, nos rituais de culto, alguns outros deuses haviam episódios de prostituição. Isso aparece em outros livros da Bíblia também, né? Alguns cultos a deuses que tinham a casa dos prostitutos e prostitutas sagradas. No livro de Reis, eu acho que tem uma passagem. Mas enfim, não vou me adentrar especificamente nessa questão, porque eu quero dizer só disso, né? De que não te deitarás com um homem como se mulher fosse, nesse caso, é uma referência a não prostituir-se, no sentido de servir a um outro Deus. Então, esse contexto todo não é conhecido, porque muitas vezes não interessa, né, saber de que esse contexto todo está restrito à criação de uma identidade desse povo, dos hebreus, que se iniciou primeiro exatamente nessa questão religiosa. Então, os hebreus, de forma diferente de outros, eram povos que estavam ali, né, no monoteísmo, ou seja, só seguiam a um Deus, e ele se espalhou para uma série diversa de outros fatores, que incluíam não somente a forma como o culto, né, a quem o culto era dirigido, mas a forma como esse culto era feito, um regime alimentar diferenciado e, é claro, as relações sexuais que, nesse sentido, estavam sendo dirigidas para que não houvesse uma mistura entre esses povos. Então, se você é um LGBT que está de boas com sua religião, especialmente se ela for católica, eu aconselho muito você dar uma olhada no canal do Murilo, o canal Muro Pequeno. Ele tem um vídeo que é relativamente famoso, que é o que a Bíblia não diz sobre homossexualidade. Agora, se não, você está passando por um momento que você está questionando isso, ou se você conhece muitas pessoas que questionaram, assim como eu, eu cresci em igreja, aí eu aconselho você ficar aqui um pouco mais nesse vídeo, tá bom? Por quê? Porque eu quero dizer para você que a Bíblia ela é contraditória em vários sentidos e em vários aspectos.
E tudo bem, não tem problema, a gente lê vários livros contraditórios e a gente não se revolta contra eles, né? Necessariamente porque eles são contraditórios. Eu acho que o problema é quando você pega um livro como a Bíblia e aí você tenta levar isso como uma verdade absoluta, especialmente se você faz isso da forma como eu falei, né? No marca-texto, que é pegar trechos específicos para resumir uma história, vamos dizer assim. Então, da mesma forma como aquele trecho estava tratando da afirmação de uma identidade dos hebreus, eu venho aqui na defesa de uma identidade das pessoas LGBT, né? Porque muitas vezes essa questão da sexualidade com a religião, ela entra num... Ai, minha gata. Ela entra... Ela fica muito conflituosa. E aí tem toda uma relação. Só um minutinho que eu vou lá pegar ela, já volto. Fala oi. Oi! Tchau. Só perturba, tá, gente? Desculpa. Mas voltando. Então, essa religião, entre essa questão da religião com a sexualidade, ela é aparentemente, pelo menos na minha vivência, bastante frequente, né? Existe uma série de homens gays que eu conheço que frequentaram igrejas durante a sua vida. Eu frequentei bastante a igreja católica, cresci na igreja católica, tive bastante envolvido com a igreja durante boa parte da minha vida. E essa questão da religião me parece que é bastante recorrente entre várias pessoas. Ocorre que para algumas ela se torna, mesmo na fase adulta, uma questão que pesa muito. Eu acho assim, exatamente essa palavra, que carrega muito a pessoa, sabe? Assim, que consome muito a pessoa. Então, o que eu acho que pode gerar isso? Quando você faz parte de uma igreja e você se sente bem lá, né? E você, como foi o meu caso, cresce na igreja, você se sente parte de um todo, né? Você se sente pertencente a uma comunidade, você encontra ali, você vislumbra ali apoio, né? Um senso de coletividade, muitas coisas boas, de fato. Mas é justamente quando você começa a se questionar sobre essa declaração da sua sexualidade, então quando você começa a pensar como será que essas pessoas reagiriam se eu declarasse nesse momento que sou LGBT, que você começa a sentir ameaçado esse senso de pertencimento que te traz uma segurança e um conforto. Então eu percebo assim que as igrejas, elas funcionam muito nesse sentido, as comunidades, né? Nesse sentido de conforto e de uma certa segurança para as pessoas, né? Como é que você pode imaginar que aquele lugar, que para você é um conforto muitas vezes porque você já sofre outras perturbações ou outras discriminações, até mesmo em função da sua sexualidade e identidade de gênero em outros lugares, aquele lugar que te conforta pode também deixar de ser um lugar que te conforta. Então esse pertencimento ele fica ameaçado. E isso é construído, essa sensação de pertencimento, ou esse pertencimento de fato, eu penso que ele é construído em função também de um discurso que vai fazer com que você não se questione. Então, quando você começa a pensar algumas coisas e você começa a questionar ou se questionar, muitas vezes você é levado a pensar que isso é coisa do mundo, isso é secular, isso é mundano. Então você está pensando nessas coisas, ou se questionando, ou se perguntando, por quê? Porque você está tendo uma influência maligna na sua vida, ou porque você tem uma obra de Satanás em você, você está possuído, você está endemoniado, ou porque você está sendo tentado, sua fé está sendo colocada à prova. Então existe toda uma construção de um discurso que leva você a pensar o seguinte: se você está questionando o que você não deveria, é porque o mal está contigo. Isso é muito pesado, isso é muito grave, né? Porque aí você começa a imaginar que você está no meio de uma guerra santa, que você tem que combater o mal. E aí como é que você combate o mal se você está se reconhecendo como parte do mal? Bom, eu quero lutar nessa guerra santa a favor de Deus. Mas nessa guerra santa, o diabo tem me usado para me levar a pensamentos pecaminosos ou a atos pecaminosos. Então, quem é que eu tenho que combater nessa mesma guerra santa? A mim mesmo. Então é aí que começa muitas vezes todo um dano psicológico e moral que muitas vezes não é levado em conta, mesmo dentro das igrejas, né? Essa tortura que acontece muitas vezes, né? Ela tem um caráter diferencial porque... Ai, o microfone. Porque
Diferentemente de outras situações de violência e discriminação, em geral, os locais em que a pessoa se sente acolhida não vai ter esse acolhimento para a questão da sexualidade. Exemplo, sou uma pessoa negra que frequenta uma comunidade negra ou minha família é negra. Sofri uma discriminação racial. Então, em geral, eu vou encontrar acolhimento na igreja, na escola, na família, na minha comunidade, no meu bairro, dentro de casa. Eu sou uma pessoa de uma determinada religião e sofri uma discriminação religiosa e vou encontrar acolhimento para essa minha questão, né, e conforto na minha igreja, na minha casa, na minha família. Para a questão da LGBTfobia, nem sempre é assim. Na maioria das vezes não é assim, infelizmente. Isso, então, cria esse sentimento de guerra santa contra você mesmo, aliado ao fato de que você não tem com quem falar sobre isso muitas vezes, você não tem abertura, você não sente que as pessoas estão dispostas a te ouvir e te apoiar nessas questões. Pelo contrário, as pessoas vão te julgar e elas vão te apontar, muitas vezes, te continuar e reforçar a te discriminar. Então, isso é muito danoso em termos psicológicos e, em geral, a gente acaba por naturalizar essa violência, porque a gente acaba pensando que essas violências são a vontade de Deus. Mas, já para finalizar o vídeo, pensando em finalizar o vídeo, eu fico me perguntando qual seria a vontade de Deus que você sofra essas violências reiteradamente, ou seja, dia após dia. Como é que uma pessoa sobrevive sofrendo essas violências, muitas vezes que está na cabeça dela contra ela mesma. Claro que não é ela contra ela mesma puramente, né? É todo um discurso que faz com que ela imagine que ela está errada de alguma forma. Como é que uma pessoa sobrevive a isso, né? Dia após dia. Então, essa vontade de Deus, muitas vezes, ela precisa ser repensada. E eu tô aqui para dizer que tudo bem ser LGBT, ok? Tudo bem ser LGBT católico. Vai lá no canal do Murilo, dá uma olhada. Tudo bem ser LGBT protestante. Tem várias outras igrejas inclusivas, provavelmente conteúdo aqui no YouTube sobre isso. O que eu venho dizer para você é que se você for um LGBT, tá tudo bem também não ter religião, tá bom? Ou tá tudo bem se questionar sobre a sua religião. Eu vou até usar uma própria passagem da Bíblia para finalizar esse vídeo. E aí cada pessoa entende da forma como quiser, né? Porque a gente está tratando aqui no final das contas de uma questão de interpretação. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará, tá bom? É isso, gente. Beijos e até o próximo.